Eu quero dizer pra vocês que nós já gravamos esse episódio, né? Vocês vão estar começando a ouvir esse episódio, mas neste momento a gente acabou de gravar, a gente teve uma conversa aqui polêmica, mas também muito edificante. Eu saí daqui enriquecido, edificado, eu tive bons insights, principalmente se o cristão deve ou pode ou não ouvir música secular. O Thiago Salles falou coisas muito interessantes a esse respeito, que me colocou para pensar, e eu acho que você vai gostar muito desse episódio. Não saia daí. Certamente a sua visão sobre música, sobre espiritualidade, sobre aquilo que você consome ou tem te consumido, vai mudar muito a partir desse podcast. Continue ouvindo, porque você vai ouvir algumas experiências particulares do Léo Righetti e do Thiago Salles. Então, assim, não saia daí, porque está muito interessante. Você vai perceber que eu quase fui um bros. É isso aí, pessoal. Você não pode perder essa história, né? Fala aí, seus tecnão querendo ser ruiós, sejam bem-vindos ao Elo Podcast. Meu nome é Paulo e eu sou o Elocrente. Meu nome é Lídia Martins e eu sou Elocrente. Olá, gente, eu sou o Thiago Salles e eu sou Elocrente. Meu nome é Leonardo Righetti e eu sou Elocrente. Nós somos Elocrentes! Que coisa ridícula, mas tudo bem, vamos lá. Então, este é o Elo Podcast, você não se enganou. Essa entrada aqui fenomenal, ela foi intencional, por incrível que pareça, a gente pensou e premeditou tudo isso, né? Será que é pecado para a morte, como o pastor muito bem nos ensinou no episódio de ceia? Não sei, eu acho que não, espero que não, mas tudo bem. Hoje nós estamos aqui, então, em 4 pessoas para falar de um tema fenomenal, que esse tema é música e espiritualidade. Pois bem, nós estamos aqui 2 músicos e eu e Lídia Martins, que não tem talento nenhum musical, né, Lídia? Nenhum. A menos que você esteja escondendo o ouro aí, né? Sabe cantar. Se está escondido, um dia, quem sabe, irei encontrar. Hoje a gente vai aqui fazer um bate-papo mais livre, sem pauta. A intenção nossa aqui é ter uma conversa, sabe? Uma conversa entre amigos aqui sobre um tema que é importante para nós, que é música e espiritualidade. Tá aqui o Leonardo Righetti, né? Que é o ministro de louvor-chefe aqui da Assembleia de Deus de Caratinga. E aí, Leonardo, o que você acha desse tema aí? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. E é um tema maravilhoso, porque eu amo falar de música. Eu tenho certeza que nós vamos conversar bastante. E aí, Thiago Salles? O tema é um tema muito propício, é um tema que eu vivo desde a minha infância. Eu acredito que a sua concepção sobre música a partir de hoje nunca mais será a mesma. Muito bom, isso aí, o Cris e Greg aqui presente ao nosso Elo Podcast. Ao contraste. Eu tenho certeza que será um episódio fantástico, muito bom mesmo. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o impacto da música em nós. E como a gente tem aqui, Lídia, 2 músicos, né? Eu acho que seria interessante eles trouxessem para nós um relato de como que a música faz parte da vida deles, né? Quem quer começar? Eu estou envolvido com a música desde de menino. Tenho algumas lembranças de infância em relação à música. Primeiro, minha avó sempre no coral da igreja cantando. Meu tio deixando tudo para buscar o sonho de ser um músico profissional. E eu tenho uma lembrança muito legal, que é do meu pai. Ele tinha aqueles sons grandaço e ele ficava colocando aqueles discos. Então eu cresci num ambiente totalmente musical. Na igreja, desde os 11 anos, eu aprendi a tocar teclado, depois aprendi a tocar saxofone, aprendi a tocar violão. E aí fui sendo um severino. Até um dia comecei a mexer com voz também, coral, e estamos aí até hoje. Como ouvinte, né? Como alguém que é envolvido com a música passivamente, por assim dizer. Como que é a sua relação? Se eu estou no carro, trabalhando, em casa, fazendo qualquer tipo de serviço, eu estou ouvindo música. Então eu ouço música muito, muito, muito.
E você, Thiago? Então, diferente do Léo, eu tenho um envolvimento com música, mas não um envolvimento na igreja. Então, meu primeiro contato com música é um contato com a família, mas eu me recordo muito da minha avó, por exemplo, na roça, ouvindo um discão de um cantor chamado Amado Batista. Chegou um tempo, quando eu era criança, eu sabia todas as músicas do CD já de cor, já sabia a sequência de cada música já do CD, bem antes da música começar. Só de ouvir a primeira estrofe, o primeiro acorde da música, eu já sabia a música. Por curiosidade, você sabe cantar algum trecho de Amado Batista aí pra gente ouvir? Prefiro não. Não que eu não saiba. Que pena, né? Que pena. Não que eu não saiba. Nem secretário, é clássico. Clássico. Mas o meu envolvimento com música começou desde aí então, né? E como ouvinte, passivamente, dificilmente tem um período no meu dia que eu não esteja ouvindo música. E eu ouço todos os estilos, ou quase todos. E como instrumentista, você toca algum instrumento? Não sou nenhum exímio tocador, não sou nenhum maestro Léo, mas eu risco um violãozinho quando eu tô na bad lá em casa, eu risco um violão pra mim. Eu tenho uma história e eu queria compartilhar, porque ela é maravilhosa. Todos vamos lembrar, tinha um programa Ídolos no SBT. Eu não lembro se era o Ídolos que saiu o Bros. Nossa. Foi. Nós éramos da igreja e era uma turma de adolescentes, nesses 11, 12 anos. Provavelmente esses amigos estão ouvindo isso aqui neste momento. E a gente gostava muito de Bros. Me lembre da música. Tinha um que chama Prometida. Isso. E todos nós queríamos tocar bateria, porque tinha um baterista aqui na igreja que ele estava ensinando pra gente e eu já tava assim, eu tava ficando bom na bateria. Só que a gente meio que tirou na sorte ali, sabe? E sobrou pra mim o teclado. Mas a nossa intenção era montar um Bros crente. Meu Deus, que revelação, meu povo! Livramento não ter dado certo, né? Foi assim, foi um desastre, mas foi um início, cada um aprendeu o instrumento e a gente passou a tocar na igreja, não como Bros, mas foi inspiração para nós começar a tocar esse instrumento, foi muito legal. Imagina que se o Bros crente, né, cantando Prometida, seria Israel cantando a Terra Prometida? Praticamente isso aí. Mais ou menos essa ideia, entendi. Pega esse link aí, né? Nossa, que vergonha, não, mas tudo bem. E você, Lídia, qual que é a sua relação com a música, né? É um pouco parecida com a do Thiago. A minha mãe, ela ouvia muito esses cantores mais antigos, que eu nem recordo muitos nomes, ouvia demais. Quando criança eu ouvia muito Sandrinha, e a partir daí, nunca ouviram falar de Sandrinha, meu povo? Eu já ouvi. Gente, já ouvi ao vivo aqui na sede. Nossa Deus. Exatamente, ela É veio. gospel? Gospel, crente. cantava para as crianças. Era lindo. Tá? Nossa. E era muito interessante. Mas eu escuto bastante, desde quando assim, eu acordo, na hora que eu acordo, até o horário de dormir, eu sempre estou ouvindo uma boa música. Ô, Lídia, você escuta Sandrinha até hoje, por curiosidade? Olha, não vou revelar. Isso é um segredo. Mas você poderia... Eu não vou pedir cantar, né? Vou poupar os nossos ouvintes, mas... Tô brincando, Lídia. Jamais poupe o elo dessa você vergonha. Você poderia recitar uma música de Sandrinha fazendo valor? Imagina, criança, se pode. Deus fez tudo no devido lugar. Olha só, está ensinando como Deus fez Era super cada didático. coisa. Era didático, Imagine gente. uma vaca voando. Olha aí, gente, um até o... passarinho berrando. Nossa, que Não dá. Não dá. Bom, a minha história com a música, ela é uma história bem decepcionante. Lá em casa a gente não tinha, né, computador ou televisão, nada do tipo. E isso era muito difícil ter acesso à música. Então, pouco de música que eu tive acesso foi escutando aquilo que os meus vizinhos escutavam, ou quando eu ia na casa de algum amigo meu e estava passando algum programa de televisão, a gente ia para casa de alguns amigos para assistir televisão, né? Crente naquela época não podia ter televisão. E ali eu tinha um contato com a música. Então era um contato mais passivo. Eu não tinha ali uma autonomia para escolher aquilo que eu gostaria de ouvir, né? Quando eu passei a ter um contato mais ativo com a música foi quando meu pai comprou a televisão. E ali eu entrei num canal chamado MTV e passava alguns videoclipes. E ali foi quando eu tive um contato um pouco maior com a música, né? Mas ainda assim eu não tinha um poder de escolha. Só mesmo com acesso à internet que eu pude escolher ali as músicas em que eu gostaria de ouvir. E por coincidência foram aquelas que eu ouvia toda a vida inteira, né? Que eu não tinha poder de escolha, eu ouvia como trilha sonora de filme, né? Aquilo que passava, por exemplo, na Malhação, que os meus vizinhos escutavam. Então o meu gosto musical é um gosto musical horroroso, né? Eu escuto, sei lá, Julio Iglesias.
Sim, só aproveitando, ô Paulo, dentro daquilo que você falou, né, que na época não tinha televisão na sua casa, o meu contato com a música, ele se intensificou pela falta de televisão na minha casa. Porque minha mãe, por exemplo, quando ela aceitou Jesus, ela vendeu a nossa televisão, né? A gente tinha televisão em casa, eu não nasci num berço cristão, então ela vendeu a televisão. Duas coisas eu aprendi com a falta de televisão. Primeiro, ouvir música, que só tinha um radinho lá em casa. E segundo, eu apaixonei pela leitura, porque não tinha mais nada para fazer, eu lia gibi. Na época eu lia o gibi da Turma da Mônica e outros gibis por aí. A minha relação com a música, ela passou a ser mais ativa com acesso à internet, né? Porque aí a gente tinha condições de escolher aquilo que a gente gostaria de ouvir e assim formar o nosso gosto musical, né, de uma forma mais independente. Mas eu penso que a música ela exerce um impacto em nós muito grande. A gente puxou aqui da memória experiências da infância, né? E até no momento atual a música ela faz parte da nossa vida. O que me leva ao que é esse questionamento. Por quê? Por que a música impacta tanto a todos nós? Existe uma influência da música clara no ser humano. Quando eu tô um pouco mal, então eu sei o tipo de música que eu vou ouvir e automaticamente eu consigo ficar melhor com aquela música. Então eu acredito que tem alguma coisa que a música mexe com o cérebro do ser humano e faz alguma coisa acontecer. Numa academia, né, se você colocar um Rolling Glasses, provavelmente Vai dar ruim. Vai ser muito ruim. Não vou conseguir levantar o peso. Exatamente. Então, assim, as batidas sincronizam, os ritmos tocam algo na gente e, principalmente, a música, ela faz a nossa memória viajar a momentos muito pontuais da nossa vida. Então, a música tem esse poder de mexer com a gente, de mexer com o humor da gente, tanto para melhorar como para piorar, e também de fazer nossa memória viajar de uma forma da gente reviver momentos muito pontuais. De fato, a música ela tem um impacto nas nossas emoções e esse aspecto nostálgico, em mim particularmente, ele é muito presente, porque como eu falei, eu tive um contato muito grande com música através de filmes. Então, eu gosto muito de música dos anos 80, porque eu nasci nos anos 90, então nos anos 2000, a sessão da tarde passava filme dos anos 90 e dos anos 80. Então, aquelas músicas ficaram marcadas na minha cabeça, né? Existem vários estudos, né, que falam sobre o poder da música no cérebro, não só do ser humano, mas estudo também do poder da música sobre animais. Existem algumas canções, por exemplo, de Beethoven, de Mozart, que são usadas para acalmar animais ferozes. Então, se a música faz isso no cérebro de um animal, imagina o que a música não pode fazer no físico mesmo do ser humano. Imagina o que a música não pode fazer em nós. Então, o poder que a música tem sobre nós é um poder que transcende o natural. Quer ver algo mudar a sua vibe, se eu posso usar essa expressão, é o tipo de música, e quando eu digo música, eu estou mais relacionado ao ritmo. Mudar a sua vibe, eu digo mais relacionado ao ritmo, é o tipo de ritmo que você ouve. Então, nunca que você vai chegar numa boate que vai ter uma ópera tocando. Porque a intenção é, através da música, do ritmo que está sendo oferecido lá, é fazer você esquecer todos os seus problemas, fazer esquecer que você tem cartão de crédito estourado para poder pagar a conta. Então, a música, ela te tira de um estado natural e ela tem um poder de te elevar o sentido, se é que eu posso assim dizer, relacionado às nossas emoções. Vingadores Ultimato. Imaginem aquela cena dos heróis voltando da morte sem aquela trilha sonora. Não dá. Não tem impacto nenhum. Isso, e assim, e aquilo leva a gente a vibrar de forma muito intensa. Então a música, ela mexe realmente com a gente, faz a gente viajar muito longe. E por isso, né, e nós vamos entrar depois mais profundamente, a importância da música no ambiente cristão. Se a gente consegue pegar essa importância da música no físico, no emocional do ser humano, no sentimental do ser humano, aplicada à realidade do culto, à realidade da igreja, Sim. a gente consegue entender qual que é a importância do louvor da música na igreja. Muito bom. E eu não conheço, diga-se de passagem, alguém que não gosta de música. Eu também não conheço. E é algo que eu acho que é interessante a gente falar. Eu não conheço alguém indiferente à música. Pode ter alguém que seja um leigo, que não entenda tão bem, que não tenha um gosto musical apurado, que não saiba falar sobre música. Agora, alguém que não escute música, eu nunca conheci. Alguém que seja completamente indiferente à música. Se você que está nos ouvindo é completamente indiferente à música, pode mandar uma mensagem e nós vamos orar por você. Tem algo Em nome estranho. de Jesus.
Pois bem, pessoal, agora que a gente já introduziu o assunto, a gente falou sobre a nossa história pessoal com a música, a gente comentou um pouco sobre o impacto da música em todos nós, é interessante a gente abordar o nosso tema, que é música e espiritualidade. É interessante a gente falar sobre o impacto da música secular na nossa espiritualidade. Muitos cristãos ouvem música secular. Alguns dizem que é errado, que o cristão não deve ouvir, outros dizem que não tem nenhum problema dependendo da letra, outros fazem uma opção mais independente de, não, eu particularmente não gosto de música secular, é algo que me atrapalha, então eu não vou ouvir. Eu gostaria de colocar isso em discussão, porque é algo que acontece, é algo que no dia a dia a gente conversa a respeito, mas é um assunto que deve ser colocado em discussão claramente. E eu pergunto primeiro pro Léo. Léo, você escuta música secular? Não escuto música secular. Por quê? Primeiro, se você me perguntar se eu acho que música secular é pecado, não foi essa a pergunta, mas eu já vou direto nela. Eu não acho que ouvir música secular é pecado. Depois a gente vai com certeza discorrer um pouco sobre isso, a gente vai poder pontuar essas situações. No meu caso, eu tive uma experiência com Deus muito forte e o Espírito Santo me pediu para renunciar a ouvir músicas seculares. Então eu não ouço música secular. Mas assim, ouvia muita... O que você ouvia de música secular? Eu ouvia muito Nickelback, Backstreet Boys, eu ouvia Take That, eu ouvia... Não vou falar os brasileiros porque é muita vergonha. Cita os pagodeiros, Léo. Não, mano, pagode. Pode citar o Péricles. Cara, pagode, eu ouvia muito pagode. Olha, Léo, o Espírito Santo te livrou Me livrou. de muita coisa boa. Me livrou... Não. Vocês citaram pagode aí, eu sempre gostei muito de pagode. E é impressionante como que eu tentei ouvir pagode gospel, mas eu não consegui gostar. Eu acredito que isso tem a ver com o porquê de Deus me pedir para renunciar a isso. Porque se era só uma questão de ritmo, para mim, eu tô falando do Leonardo, se era uma questão de ritmo só apenas que eu gostava, então eu conseguiria ouvir pagode gospel. Porque tem muito ex-pagodeiro que converteu e faz a música da mesma excelência instrumental. Mas, Léo, eu acredito que desde que o Espírito Santo te pediu para renunciar a essas músicas aí, eu imagino que teve algum momento em que você ouviu música secular. Sem dúvida nenhuma. E o que aconteceu? Como que isso impactou a sua espiritualidade? Com certeza eu tive alguns momentos assim. Por exemplo, eventos corporativos do meu trabalho, ou então momentos de lazer com amigos não cristãos, futebol, alguma coisa, que às vezes no lugar que a gente estava tinha alguma música. Ou então eu e a Tâmara, a gente saía em família para algum restaurante, estava tocando alguma música secular. O impacto imediato é quando eu ouvia alguma música que eu gostava, como nós falamos antes, eu viajava para alguns momentos da minha vida, da minha infância, da minha adolescência. Não necessariamente momentos em que eu estava pecando. Não me tirava assim do foco na hora e é uma coisa que eu tenho que sair do ambiente e tal. Porque esses ambientes que eu ouvi música secular não são ambientes promíscuos. Então não afetou de certa forma a minha espiritualidade. E você, Thiago? Então, eu penso que nós primeiro precisamos entender música como arte, né? Música é uma arte. Eu, Thiago, isso é um conceito meu, eu não acredito que exista uma música gospel. Eu acredito que exista música, que pessoas evangélicas cantam, mas música é música em qualquer aspecto, ok? Então, a gente precisa começar, acredito eu, a pensar a música como arte, como qualquer outra. Então, como você assiste o futebol, para quem gosta e vê aquilo como arte, futebol arte, é começar a perceber música como arte. E a gente precisa também definir o que é música secular do que é música mundana. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Eu penso que é aqui que a gente erra. Então, a gente tem aquele negócio assim, se é uma música que o cantor que canta não é cristão, é do mundo. E nem sempre. Então, eu preciso criar essa percepção do que é música secular, do que é música mundana. Música mundana, por exemplo,
É toda música. O que a Bíblia diz em relação a isso? Eu não porei coisas más diante dos meus olhos, né? Vai dizer. E tudo isso, tudo aquilo que é bom, que é agradável, isso você tem que procurar consumir. A música mundana é aquilo que faz apologia à traição, apologia ao adultério, apologia à promiscuidade, a apologia ao consumo de drogas, de álcool. Então isso é música mundana. Mas existem muitas músicas seculares, por exemplo, que não são músicas mundanas. São músicas, e por isso a importância da gente entender música como arte. São músicas que, por exemplo, falam de amor. Né? São músicas que falam de amor, falam da natureza, falam de um pai declarando um amor pela filha, né? Muitas músicas a gente vê isso. Então, se a gente começa a fazer esse filtro do que é música secular e do que é música mundana, eu acredito que a gente vai ter um pouco menos de peso na consciência quando ouvir determinado tipo de música. Sim, pelo que eu estou entendendo, então determinada música secular pode, de certa maneira, falar de valores e princípios que não ferem a Bíblia. Completamente. Mas que, de certa maneira, podem até concordar com a Bíblia. Completamente. Né? Por isso, a ideia de enxergar a música como arte. A Bíblia diz, tem um texto bíblico que diz assim: se vocês que são maus, Jesus dizendo, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, o que Jesus está dizendo aqui é uma verdade. Primeiro, todo homem é mau por natureza. Mas, ainda sendo mau, homens sabem fazer coisas boas. Então, todo homem é mau por natureza, então o camarada sendo mau ainda tem condições de ter uma composição que é boa. No seu sentido literal mesmo, de valores, né? Então, assim como tem gente que vai compor coisa que degrada a família, degrada as mulheres, né? Que tem demais aí. Se a gente faz esse filtro, o que é secular, o que é mundano, a gente tem menos peso na consciência, e eu digo isso porque não foi uma nem 10 vezes que eu tô com peso na consciência que alguém me procurasse, que escutei uma música tal. Hoje não tanto, mas há uns 5 ou 10 anos era muito peso sobre isso, era muito maior, né? Então, a gente precisa fazer esse filtro para poder entender se de fato aquilo que eu estou consumindo ou pretendo consumir, não sei. Se consome, está consumindo o quê? Que tipo de música que você consome? Não é uma música de crente, que a gente costuma usar, essa expressão, né? Não é uma música de crente, mas você está ouvindo uma música que não é de crente, mas qual que é a ideologia por trás dessa música? Quais são os valores que essa música traz, independente de quem canta, independente do cantor, se o cantor tem nome de crente ou não importa isso. O que importa é a mensagem que a letra de quem está cantando traz. Mas espera aí, então uma música mundana é fato que ela vai impactar negativamente a espiritualidade do cristão. Sim. A gente pode concordar com isso. Uma música mundana propaga o pecado. Isso, né, o pecado afasta o homem de Deus. Mas uma música secular, então, uma música que não fala de Deus, que não tem como seu propósito glorificar a Deus, louvar a Deus, que não tem essa intencionalidade. Quando o cristão ouve essa música, isso pode impactar negativamente a sua espiritualidade? Nós aqui costumamos falar muito de propósito. Quando eu acho que uma música secular pode impactar na espiritualidade? Quando mesmo a música falando de amor, ela vai lembrar a pessoa de um momento que essa pessoa estava fazendo algo não tão bom. Exemplo, um homem que estava traindo a namorada, traindo a esposa ao som de uma música secular, e toda vez que ele vai ouvir essa música é para relembrar aquilo, porque isso acontece. Então, o propósito que a gente está ouvindo a música, e isso acontece muito, uma pessoa ouvir a música para lembrar de outra que fez mal, ou então para lembrar de uma dor que está sentindo, parece que para abrir a ferida. Então, eu acho que nesse momento a música secular faz muito mal para a espiritualidade da gente. Mesmo que a pessoa não tenha a intenção de ouvir essa música secular com este propósito, mesmo que passivamente ela está no ambiente e aquela música toca, vai fazer mal, com certeza. Vai fazer mal, porque isso vai trazer à tona ali lembranças e memórias. Exatamente. Do velho Adão, isso aí, da velha Eva. Eu penso o seguinte, que geralmente a música que essa pessoa estava ouvindo no momento da traição, no momento dessa memória que ela está relembrando, geralmente essa música já é uma música mundana. Geralmente. Já é uma música mundana em si. Então o camarada vai ouvir essa música e vai lembrar. Por quê? Porque a música já tem uma natureza mundana, ok? Não é o fato de você ouvir a música em si propriamente dito. Você vai ter a memória, porque a música ela já te induz. Ela já te leva lá.
Ela já te a porque música será... porque ela é mundana na sua A natureza. música, ela será... Eu nem diria que a música precisa ser necessariamente mundana. Eu diria que a música secular, ainda que a letra dela não fira os princípios bíblicos, ela será um gatilho que vai trazer à sua memória, e isso vai te impactar, momentos em que você estava tendo práticas pecaminosas. Eu acho que aí está o problema. E aí a maturidade, a necessidade de cada um ter a maturidade de entender, não, aqui já é o meu limite. Não é o da pessoa que está do meu lado, mas aqui eu já não posso ir. E aqui que está a preocupação da igreja também, por exemplo, ao proibir totalmente. Não de agora, mas sempre. Por quê? Porque a igreja não consegue saber quem é que tem esse filtro, quem é que tem essa maturidade de saber o que é que eu devo não ouvir. Eu penso que a gente chegou em uma conclusão interessante aqui. Primeiro, que a música secular em si mesma, ela pode não ser pecaminosa, Sim. mas ela pode trazer ou provocar em você determinadas reações, determinados pensamentos que vão te levar a uma antiga prática pecaminosa que você tinha em um outro momento de vida. E isso é tão inconsciente, porque a gente vai ouvir a maioria das pessoas dizendo, não, eu gosto do ritmo, eu gosto do cantor, mas a letra faz muita diferença na mente da gente. Há dias atrás, um cantor muito famoso, nós citamos o nome dele aqui, fez uma live de várias horas e assim conseguiu doações e mais doações para essa época de pandemia. Foi uma atitude muito bonita. E eu vi muitos cristãos nessa live comentando depois no Twitter e tal. E eu tive, por curiosidade, eu não ouço, ir no site de letras de músicas e peguei as 5 músicas mais populares desse cantor. Todas as 5 incitam traição. Então, assim, eu acho que é aí que está o problema. Sim. Né? E com certeza, musicalmente, perfeito. A sincronia dos instrumentos, as vozes, né? O backing vocal, isso é tudo perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Mas sem perceber, a letra daquilo vai entrar na nossa mente e pode ocasionar um caos espiritual na nossa vida. Pegando aqui a definição do Tiago Salles, então essas 5 músicas aí seriam músicas mundanas, mas eu quero focar aqui na música secular, que em si mesma, talvez na sua letra, não induza o pecado, não promova o pecado, mas eu penso que, diante dessa conversa que a gente está tendo aqui, eu cheguei a essa conclusão para mim. É prudente ao cristão deixar de ouvir uma música secular, mesmo que ela não fira o evangelho, se ela provocar nele memórias, sentimentos, pensamentos que o levem a uma antiga prática pecaminosa que pode abalá-lo e derrubá-lo ali na sua espiritualidade. Eu estou falando de prudência aqui. Então, mesmo que a música secular não seja pecaminosa em si, ela vai impactar negativamente a espiritualidade do cristão. Perfeita essa conceituação que você trouxe. Eu concordo 100%. Obrigado, eu sou genial mesmo. Agora que a gente já falou da música secular, parabéns a todos vocês. Eu gostei muito desse papo nosso até aqui, tá? Eu tô gostando muito, mas vamos focar agora na música gospel. Agora dá briga. Vamos focar na música gospel, na música cristã. E quando eu falo gospel aqui, eu não tô falando de forma pejorativa, não. Eu sei que tem muita gente que critica o termo, mas o termo, ele explica a intenção. A intenção da música gospel é o quê? É voltar para Deus, é louvar a Deus, é voltada para os cristãos. Então eu estou falando aqui como descrição, música cristã, a música que tem na sua natureza a intenção de glorificar a Deus. Qual o impacto que ela causa na espiritualidade do crente? Primeiro, eu discordo parcialmente que toda música gospel ela tem intenção de louvar a Deus, porque não é. E é isso que a gente vai procurar filtrar agora, né? Que não é só porque uma música está no cenário, no meio cristão, que essa música é cristã. O que define se uma música é cristã? A base bíblica dessa música. Então, o ideal seria para a gente dizer o filtro de tudo é a palavra. Então, se passou pela Bíblia, aí vão dar o nome de cristão. E é aqui que está a grande treta do momento, porque nós temos grande parte das nossas músicas na igreja hoje que impactam o nosso emocional, mas não impactam a nossa espiritualidade. Muito bom. O Thiago é problematizador, gente, vocês já notaram. Mas eu quero dar uma segurada. Essa é a discussão que vai dar a treta. Mas eu quero dar uma segurada nessa discussão e eu quero focar na parte boa primeiro. Amém. Amém? Ok. Eu quero focar, é por isso que eu fiz a introdução da música gospel. Eu quero focar, ok, se a música secular ela pode causar
um impacto negativo, eu creio que a boa música cristã, vamos Sim, adjetivar sim. aqui, que Ok. a boa música cristã, Ok. ela terá um impacto positivo. Eu quero saber por quê. Pelo simples fato de, através da música, a gente encontrar a Bíblia e conhecer mais a Deus. Porque é didático, por exemplo, você ensinar uma criança a cantar salmos, ou então pegar passagens da Bíblia e fazer musiquinhas com ela e você ensinar para a criança. Isso vai fazer com que ela memorize a Bíblia. Aí a gente volta num outro ponto, que é a importância de se cantar a palavra. Uma boa música gospel, uma boa música cristã, ela vai fazer bem para a nossa espiritualidade, porque ela vai naturalmente nos aproximar de Deus. Por quê? Ela tem uma boa base bíblica, ela nos fala de Deus como quem Deus é, e ela coloca a gente no nosso devido lugar. Então a música cristã, ela é boa para a nossa espiritualidade, pelo fato dela fazer essa conexão entre nós e Deus. Eu acredito que o louvor é um sinal de nós reconhecermos as maravilhas de Deus. Porque é o seguinte, quando você está cantando uma música e aquela música vem falando do que Cristo é, você fica impactado. Quando a gente compartilha músicas, né, às vezes, vou indicar uma música aqui que eu estou ouvindo. Pessoas não cristãs, mano, nossa, cara, precisava demais ouvir isso. Então, quer dizer, uma boa música gospel, ela faz qualquer pessoa parar e falar, não, existe esperança. O Léo citou uma frase aqui muito bacana, a importância de você cantar a palavra. E essa era a ideia dos salmos. Alguém cantava a palavra. Então, a música, ela tem esse poder, se circularmente ela tem um poder de trabalhar nas suas emoções, aqui dentro também. Ela tem um poder de mexer nas nossas emoções. Ser humano é falar de emoção. Falar de ser humano é falar de emoção. Não dá para separar ser humano e emoção. Mas ela também trabalha na nossa espiritualidade. De dizer para alguém que está ouvindo uma boa música cristã, de que em determinado momento ela tem um determinado problema que sozinha ela não vai dar conta. E às vezes uma pessoa que não pararia um tempo para ouvir alguém pregando 30 minutos, em 5 minutos ela ouve uma canção que traz essa mensagem. Sim. E todos os efeitos que a gente falou que a música causa em nós, todo o impacto que a música causa em nós, se a gente aliar isso à palavra de Deus, terá o mesmo impacto, só que levando a palavra de Deus nas pessoas, né? Então, se a música ela atinge tanto os pensamentos, as emoções, as lembranças das pessoas, ela vai fazer isso, a boa música cristã vai fazer isso com a palavra. Então a palavra vai chegar até os pensamentos das pessoas, até as lembranças das pessoas. E se a palavra cura, liberta, ela vai fazer isso nas emoções, no psicológico, não é? Nas memórias. Então a boa música cristã é uma ferramenta fundamental na espiritualidade do cristão. Eu penso que ela cura, ela traz paz. Todo devocional, quem que não usa uma música durante um momento de devocional? Todo mundo usa, né? Então, como a gente falou, se a música ela faz parte de todos os momentos da nossa vida, ela é a nossa trilha sonora, não é? Ela que, vamos dizer assim, ela realça ali os nossos sentimentos, né? Os nossos desejos, os nossos sonhos. Eu penso que a boa música cristã também faz isso, da nossa relação com Deus. Então, uma boa música cristã, de fato, tem um impacto muito grande na espiritualidade do cristão. Perfeito. Agora eu acho que a gente pode entrar na caixa de abelha que o Thiago Salles queria entrar de cara, que é, de fato, não é porque está no nosso meio que a gente vai aprovar. O selo é gospel, está aprovado. A cantora é evangélica, está aprovado. Não, porque a gente sabe que no meio do trigo há joio. E é isso que a gente vai separar agora. Vamos separar da música gospel o joio do trigo. Vamos lá, Thiago, como que a gente faz essa separação então? Cara, eu gosto da expressão selo gospel, porque de fato tem um selo. Tem gente que não é crente, mas canta música crente para vender, porque existe um mercado gospel. Um exemplo. O Big Brother Brasil tá rolando agora. É impossível você não saber nada do Big Brother Brasil, porque você entra no Twitter, no Instagram, em qualquer rede social, tá todo mundo comentando. E é muito comum a gente ver trechos de vídeos deles cantando músicas gospel, né? Então, chega lá na festa do BBB, eles enchem a cara, dançam até o chão, requebra lá com a letra de música mundana, mas chega um momento, né, de reflexão, aí começa a cantar música gospel e acha que Deus está aprovando. É isso, Thiago Salles. Deus não aprova isso. Deus não aprova isso. A grande questão é o cuidado com o selo, porque alguém usa do mercado. O mercado gospel hoje vende muito. Não só música, mas roupa, ideia, vende muito.
Hoje a gente tem bancada evangélica, isso era impensável. É toda uma estética, né? Isso era impensável há alguns anos atrás. Então a gente hoje conseguiu, abre aspas, uma representatividade muito boa, fecha aspas. Eu digo isso em aspas porque essa representatividade nem sempre ela é benéfica. Então a gente precisa tomar esse cuidado com o selo, que tem alguém vendendo gospel que de Deus ele não tem temor nenhum, mas é porque vende. Porque vender música gospel e porque a gente é um público que compra e que aceita quase tudo que vem, porque talvez na letra da música, uma vez na letra da música, está escrita a palavra Deus. Aí a gente compra. Mas me deixa eu fazer uma pergunta aqui. É possível uma boa música gospel ser comercializada? Sim, talvez o meu comentário seja um tanto polêmico, mas é muito respeitoso que eu estou de frente com um amigo meu que é itinerante. Se nós olharmos a música dentro da igreja, esse mercado gospel, a gente pegar 80 para cá, década de 80 para cá, a gente vai ver que ali na década de 80 nasceram vários grupos dentro da igreja e eles começaram a gravar músicas. Quanto mais esses grupos foram ficando itinerantes, o que é? Eu faço parte de um ministério de louvor e nós gravamos muitos discos, mas agora chegou a hora e Deus me chamou e eu vou para a carreira solo. Quanto mais isso foi acontecendo, a gente começou a perceber essas canções gospel com menos foco em Deus. Isso é tão claro que é praticamente impossível você pegar uma música cristã de 80 para trás que não esteja com foco em Deus, mesmo que seja um cantor só. Então isso veio depois, aí você pega vários ministérios, né? Asaf Borba, Ademar de Campos, que tentaram manter a questão do louvor congregacional. Grupo Logos. Isso, Grupo Logos, Vencedores por Cristo. E aí começou a ter algumas ramificações de cantores, por exemplo, a Comunidade Vila da Penha, que gravou Consagração, né? Ao Rei dos Reis consagro. Aí a Aline Barros saiu, foi para a carreira solo, muitas músicas boas, mas algumas canções talvez questionáveis. Por quê? É o meio, né? É profissão, precisa vender. E aí você vem na década de 90, final da década de 90, Igreja Batista da Lagoinha. Começa a resgatar essa questão do louvor congregacional e vende muito. Você pegar os CDs do Diante do Trono, os 7 primeiros, venderam absurdamente. Então, quer dizer, a boa música gospel vende. Qual que é o problema? Que depois continua essa história de carreira solo, que não quer dizer que eu sou contra, mas é que naturalmente, quanto mais sozinho, mais necessidade de vender para se sustentar, mais necessidade de fazer algo que vai mexer mais com a emoção da pessoa. É natural que pessoas fora do meio cristão precisem ouvir, vai dar certo, vai ter vitória, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu acredito que é isso que aconteceu ao longo da história, acontece até hoje. E vejo hoje um movimento cristão que está resgatando um pouco desses louvores mais na vertical, nós e Deus. Eu penso que uma música cristã ruim, com uma letra que não seja vertical, eu penso que ela tem um impacto muito ruim também na espiritualidade do cristão, porque ela propaga um falso ensino. Se a boa música cristã ela propaga um bom ensino, um ensino bíblico, a má música ela vai induzir a pessoa ao caminho do erro. Ela vai afastar a pessoa para longe de Deus. E isso de uma maneira muito profunda, muito impactante, como a gente discutiu aqui, o impacto da música, a influência da música em nós. Então é um problema sério. O Léo está aqui, né, como ministro de louvor, a gente já conversou sobre isso, ele me falou do rigor que ele tem que ter ao selecionar a música, né, que eles vão cantar ali no culto, justamente porque, de fato, há muito joio no meio do trigo, há muito louvor voltado para o horizontal e ele tem que selecionar ali os vertical, porque a nossa proposta, né, da música cristã é adorar a Deus, é louvar a Deus. Essa é a nossa intenção, né? Eu acho que para a gente encerrar esse assunto de música cristã, eu gostaria que vocês me falassem aquilo que vocês têm ouvido de boa música cristã. Eu acho que seria interessante, né? O que você tem ouvido, Thiago Salles? Quando a gente fala de música cristocêntrica, eu ouço muito Asaf Borba, eu gosto muito. E de um mês e pouco para cá, vai falar o meu. Eu descobri o Tom Molinari. Sensacional. Ele tem um CD chamado Cristocêntrico. Ele é muito bom. Fantástico. Fantástico. E tem o Projeto Sola, né, que já não é mais um projeto, que são os dois Guilhermes, né? São fantásticos. Eles cantam as escrituras. São músicas cristocêntricas. E quando eu digo música cristocêntricas, eu digo não relacionado ao ritmo, porque
Porque tem umas músicas mais agitadas, mas não deixa de ser cristocêntrico. Então o negócio não está no ritmo, está na letra, na mensagem que se traz. Então, para os meus devocionais, por exemplo, Tom Molinari está daquele jeito. E você, Lídia? Eu escuto Tom Molinari, Morada também, tem umas músicas assim que hoje estourou, né? Mas são sempre músicas voltadas para Cristo, quem Ele é. Gosto também de ouvir os Arrais, Palavra Antiga, eu escuto desde 2014. E eu escuto de tudo um pouco. E você, Leonardo Righetti? Eu tenho ouvido muito as bandas ali da Monte Sião, né? O Dunamis Music, a Alto Monte, Zoe Lilly. Tem um cara, acho que é... Vou arriscar uma pronúncia aqui, Jeremiah Bowser. Que lindo o seu inglês. Sacou? O cara é muito bom. Fred Arraes é muito bom. E assim, são canções muito cristocêntricas. Que outro dia eu te muita gente perguntei, de você me Deus. falou de Novo Som. Olha, Novo Som é minha época de adolescente, eu sou fascinado com Novo Som, mas não, Novo Som não é 100% cristocêntrico, mas são músicas muito boas. Respeite minhas fases. Se eu puder indicar aqui, pessoal, é uma banda que eu não falei aqui, é um pessoal daqui do BH, que é a banda Magnificarte. Os caras têm muita música boa, muita música de Cristo. Já ouvi falar. Muito, e tem alguns CDs aí no Spotify, então vou fazer esse merchan. Vou dar uma olhada, pra que eu não galera. conheço. Minha vez, né? Fala o que eu ouço. Ano passado, o artista que eu mais ouvi foi Os Arrais. Eu sou modinha, é isso mesmo. Eu gosto muito de Palavra Antiga também, mas no momento, né? Este mês, como diria Thiago Salles, eu tô ouvindo muito Heloísa Rosa. Muito bom. Muito bom. Ela canta as escrituras, cara. Muito boa. Ela tem letras excelentes, tem músicas muito boas, a voz dela é maravilhosa, o arranjo musical muito bom. Tenho gostado muito de Heloísa Rosa e eu indico para vocês. Eu preciso, antes de nós encerrarmos esse bloco, indicar um grupo que tem cantado as escrituras e tem 3 músicas gravadas já, Ministério Ela. Sensacional. Esse é o Curti melhor. todas as As 3 músicas do Ministério Ela. Músicas maravilhosas, gente. Vivendo em Graça, Nos Libertou, excelente. Entre tantos, maravilhosa. E vem mais por aí, né, não? Vem, já saiu um vídeo, a música Toma o Teu Lugar, a música do Samuel e a Ana Lídia cantando. Ficou muito boa a letra e é uma música de muita entrega. Pessoal, até agora a gente está falando da música num aspecto mais individual, particular, né? Como que a música impacta a nossa vida, como que a música secular impacta a nossa vida, como que a música cristã impacta a nossa vida. Agora eu quero me voltar para o culto. Afinal, a espiritualidade, se tem um momento que ela se expressa de uma maneira mais à flor da pele, eu penso que é no momento do culto, né? No momento ali de comunhão, que você está com outros irmãos ali. E a música, pelo menos na nossa igreja, ela tem ali um papel muito importante. E eu gostaria de começar com o Leonardo Righetti, né? Qual o papel da música no culto? O Novo Testamento, ele não traz muito uma questão de liturgia de música em reuniões. Então, se a gente for buscar o primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, eu acho, vai contar depois que Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém e ele instituiu a tenda ali com a arca e foi programar o culto, né? Aquele novo tipo de culto, a matéria que eu sou apaixonado, que é o tabernáculo de Davi. E ele escolhe alguns levitas para fazer a parte musical do culto e a palavra vai dizer que ele escolheu para profetizarem através dos instrumentos. Então, quando ele escolheu para profetizar, quer dizer que esses músicos, eles tinham se profetizar, até onde a gente sabe, é intermediar algo que Deus está falando com as pessoas, que Deus quer falar. Então, a música no culto, o papel principal dela é entregar uma mensagem de Deus. Eu, como ministro de louvor, eu estou ali para entregar algo de Deus. Daí a importância, se a gente for entrar aqui, nós vamos ficar a noite inteira falando de questão de preparação espiritual de um cantor, de um grupo de igreja, para poder fazer esse período. O papel musical do culto, inicialmente, a gente precisa entender dessa importância da gente entregar o recado mesmo do que Deus quer falar com a igreja. Agora, nós vivemos numa
cultura, talvez por ser interior, que a música muitas vezes é tratada como o tempo do povo chegar na igreja, né? Então o tempo de eu ir no banheiro, então o tempo de eu ir tomar água. E isso vai totalmente contra, porque a intenção da música também, além dos músicos entregarem um recado, fazerem uma conexão, levarem a congregação para um lugar de adoração através da música, é um senso ou um pensamento de coletividade. Nós, juntos, louvando ao Senhor. Você vai ver na palavra, principalmente no livro de Salmos, louvemos, louvemos, louvemos. Então, quer dizer, essa ideia de congregação, nós todos juntos estamos nos rendendo, nós estamos louvando, nós estamos entregando a Ele juntos algo. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito a nós e por tudo que Ele vai fazer. Então, o papel da música no culto é justamente isso. É essa conexão minha com Deus, me preparar para o que Deus vai falar, porque os ministros vão profetizar através daquilo, mas também nós, como corpo, como igreja, como família espiritual, entregarmos algo para Deus através da música. E o ministro de louvor, por exemplo, nessa função, ele tem um papel na vertical, na ação do louvor, ele tem um papel na vertical e também um papel na horizontal, no momento da ministração da palavra, porque você está no seu momento, né? E quando eu digo no seu momento de ser o canal de Deus para alguém. Essa é a ideia que o ministro de louvor precisa ter. Eu sou o canal de Deus, ou um dos canais que Deus vai usar para falar. Então eu estou recebendo de Deus para transmitir o povo. E a ideia de que eu estou conduzindo a noiva de Cristo em adoração. Então, a nossa ideia, e o Léo citou assim, muito acertadamente, no meu ponto de vista, que a gente enxergar a música como o tempo do povo chegar na igreja, porque a gente tem essa, né? Um dos nossos outros jargões também, de que agora, por exemplo, nós estamos passando para a palavra, nós vamos passar para o período mais importante do culto, que é a palavra. E não é. Tanto a palavra quanto a música tem a sua importância, cada um do seu jeito no culto. Não existe um período mais importante do que o outro no culto. Digo, a música não substitui a palavra no culto, assim como a palavra não substitui a parte do louvor no culto. Cada um tem a sua importância, cada um na sua esfera. Talvez se nós fôssemos parar para pensar, o momento musical do culto é um dos poucos momentos do culto que a igreja vai junta. Nós juntos vamos fazer algo para Deus. Porque na hora da palavra nós estamos recebendo de uma pessoa. Sim. E querendo ou não, é um momento um pouco mais individual. A hora da música, ela é importante para essa coletividade. Porque nós precisamos ter sempre na nossa mente que nós nos reunimos para juntos fazer algo e receber algo. Assim, essa ideia que a gente tem, eu preciso ir no culto, eu chego no culto, eu não cumprimento ninguém do meu lado, eu sento, a música lá, estou lá quietinho, ouvi a palavra, levantei e fui embora. Isso não é ser igreja. Igreja é nós juntos, é eu ter uma família espiritual que eu vou poder contar em algum momento e que eu vou cultuar a Deus junto. Então, o momento de louvor, que a gente chama, é o momento que a gente vai junto, como corpo, como igreja, adorar a Deus. Não é só o momento que você está chegando no culto, respondendo as últimas mensagens do WhatsApp, para depois eu sentar e ouvir a palavra. É o momento que, em unidade com o seu irmão, vocês estão apresentando juntos um culto a Deus. Eu, por exemplo, sou alguém que creio que alguém pode ser curado num momento de louvor. Sim. Eu vejo um caso bíblico, por exemplo, de Saul endemoniado. Alguém diz, é preciso trazer alguém que toque, não trazer um músico. E toda vez que Davi tocava, o espírito que atormentava Saul era acalmado daquilo. Aí imagina, pensa na igreja conectada em louvor, em unidade, com o coração voltado para Cristo. O que é que Cristo não pode fazer na igreja no momento que a igreja está em adoração? Tiago, o que você falou me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás, quando eu fiquei doente. E assim, foi um momento em que eu não podia ir até a igreja nem prestar um culto. E eu recebi visitas do pessoal da igreja. E teve um dia em que eles foram lá em casa, na minha casa, né, me visitar, e eles começaram a cantar louvores. E eu lembro que naquele momento eu pude receber uma cura através do louvor
que o pessoal, né, da igreja estava lá cantando. No momento de louvor e adoração ali no culto, eu penso que a música exerce esse papel fundamental, que é impactar ali e envolver toda a igreja no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, no mesmo propósito de reagir louvando e adorando a Deus. Então eu penso que esse é o papel da música. A música, ela tem esse poder de envolver as pessoas, né? No início da conversa aqui, o Thiago Salles citou uma boate, e na boate tem lá uma música ali promovendo comportamentos entre aquelas pessoas. No culto é a mesma coisa, só que essa música, ela tem a intenção de promover comunhão, promover adoração a Deus. Então, para mim, esse é o papel da música. Mas eu gostaria agora de lançar a questão do culto emocional, que eu penso que é algo que muita gente fala, que muita gente critica. Eu gostaria que a gente olhasse. O que seria um culto emocional? Normalmente as músicas, né, quem critica o culto emocional faz isso a partir da música, não. É porque o louvor que está tendo um papel central no culto e não a palavra. É por isso que o culto é emocional. É isso. Eu volto a dizer, não dá para separar ser humano de emoções, independente se ele está no culto ou não. Então uma música, um hino, no momento da adoração, ela vai falar a emoção do ouvinte. Ela não vai deixar de falar a emoção do ouvinte. A gente precisa tomar um cuidado porque a linha é muito tênue. É muito tênue entre eu entender o que é a minha emoção só de fato e o que Deus de fato está falando comigo através dessa canção. Eu preciso ter essa percepção bastante aguçada, porque o meu culto não pode ser só um culto emocional. O culto não deixará de ser emocional, uma vez que nós estamos falando de seres humanos. Mas ele não pode ser só um culto emocional. Então, às vezes você vai ouvir algumas canções, e eu vou citar um cantor aqui que tem umas canções, a letra muito simples, muito desconhecido, mas muito cristocêntrico, que é um cantor chamado Eduardo Mano. Ele tem uma canção, por exemplo, que um dos refrões, uma das frases da canção, sim, é: tu és Deus e eu não sou. É esse tipo de pensamento que eu preciso ter. Às vezes a música não vai trabalhar necessariamente na minha emoção, mas a música ela precisa me trazer uma verdade, ela precisa me trazer uma mensagem. E se a minha emoção se eu vou chorar com isso, às vezes eu vou sentir raiva de mim com isso, às vezes a música traz isso. Quando você está falando de Cristo, e aí está a importância da música ser cristocêntrica, que a música ela vai te trazer algumas verdades, de algumas falhas que você carrega e não devia carregar, de alguns pecadinhos de estimação que você tem que não devia ter. Então, como ela vai trabalhar na sua emoção, eu não sei. Ela vai trabalhar de um jeito, mas o culto não pode ser 100% emocional. Ele tem que, em algum momento, essa emoção precisa dar lugar à espiritualidade. Eu concordo com a questão da emoção que o Thiago falou. A gente tem não vou falar um problema, mas a gente tem uma grande questão aí, que é a forma como a gente interpreta também, que está sendo ou não algo puramente emocional. Eu acho que fica na responsabilidade do grupo musical da igreja e do pastor da igreja rever o repertório que está sendo cantado para evitar ao máximo que o falso evangelho seja pregado. Se a igreja tiver esse cuidado, se preocupar em cantar as escrituras, dificilmente a gente vai ter cultos querendo incitar emoções demais humanas e tal. Agora, também tem a maturidade de quem está ouvindo. Sim. Né? Porque que as coisas podem dar certo, que Deus é Deus poderoso para nos dar vitória em qualquer situação, isso é bíblico. Então não necessariamente eu preciso cantar uma música só que o homem vai ter vitória e você vai ter vitória, e isso sem colocar uma música bíblica. Porque se eu cantar Bíblia, eu vou estar falando de um Deus que dá vitória para os seus filhos, né? Então eu acho que a maior responsabilidade sempre vai estar no grupo musical e no pastor da igreja. Hoje, com a acessibilidade que a gente tem de estar sempre em redes sociais, a gente vê muito esses movimentos que são voltados para a emoção, aquelas adoração extravagantes. E eu gostaria muito de ouvir de vocês, principalmente do Léo, por ele ser o nosso líder aí do Ministério Elo. Eu gostaria de ouvir como que ele lida
com esses movimentos e como que ele vai passar isso para nós. Eu percebo que nós estamos trazendo um pouco do nosso secreto com Deus para dentro da igreja. Então, eu tenho expressões e músicas no meu secreto com Deus, que eu trago elas para o meio de um momento que era um louvor congregacional, de nós juntos estarmos em unidade louvando a Deus. Eu não vou dizer que eu sou contra, mas eu não vejo um resultado perene em relação à igreja como um corpo. A gente precisa tomar muito cuidado nessa questão de trazer aquilo que eu ouço para o culto. Que nem toda a música que eu ouço em casa, nem toda a canção que eu ouço na minha casa, ela serve para o culto. Por mais bíblica que ela seja. Por mais que ela impacte as suas emoções ali no secreto, né, de uma maneira positiva. Ela não é uma música congregacional, se é que eu posso assim dizer. Existem músicas congregacionais que foram feitas para a congregação. Então, eu tenho música para o meu devocional. Então, eu não posso trazer aquilo que eu gosto. Eu não posso trazer o estilo que eu gosto. Eu tenho que trazer aquilo que a igreja cante e aquilo que facilite a adoração da igreja. Facilite em todos os aspectos. O grande desafio de nós músicos de igreja é que, primeiro, é muito complicado você separar a emoção do ser humano, igual o Tiago bem falou. Segundo, é possível um grupo cantar a palavra e gerar a reação que nós, enquanto ensaiamos e preparamos espiritualmente, queremos que a igreja tenha. E terceiro, quem faz é Deus. Sim. Então, a partir do momento que eu coloque uma música para ver uma reação na igreja, está errado. Quando o propósito for simplesmente provocar ou gerar emoções, isso está errado. É o culto emocional. É o culto emocional. A partir do momento que as emoções elas passam a ser o centro do culto, o culto está sendo as emoções. O culto está sendo voltado para as emoções. É uma idolatria. É uma idolatria às emoções. A questão é o que provoca o seu choro, né? É o que provoca o seu choro. É a música ou é a mensagem da música? Eu estou chegando perto de Deus ou a música tocou na ferida que eu precisava? É essa a questão. Pois bem, pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso episódio do Elo Podcast. Eu gostaria só que você, querido ouvinte, se atentasse para um aviso que eu vou dar aqui, é de todo o coração. Esse episódio, a gente está aqui como cristãos, né? Pessoas em processo de aprendizado, em processo de santificação, e nós expressamos aqui muitas opiniões, nosso ponto de vista a respeito deste assunto, música e espiritualidade. Talvez você não concorde com determinado ponto, talvez você concorde com outros, tudo bem, não tem nada de errado com isso. A questão é fazer uma discussão com amor. Este é o ponto, né? Então, os comentários estão abertos aí, você pode expressar as suas divergências, né? Aquilo que você concordou com a gente. A discussão ela continua, como eu falei lá no início. A proposta desse episódio é ter uma conversa de um tema que está no nosso meio, que está presente na nossa vida diária. E eu penso que todos nós aqui concordamos que a gente teve uma boa discussão, a gente falou de coisas interessantes aqui. Eu, particularmente, fui edificado, eu tive alguns insights aqui interessantes. E eu quero agradecer muito a presença aqui do Tiago Salles e do Leonardo Righetti, que falaram pra caramba aqui hoje. Eu agradeço muito aqui a sua participação no Elo Podcast. Gente, muito obrigado por vocês nos ouvirem até agora. A ideia aqui não é fechar um assunto, muito pelo contrário, mas é para provocar o seu senso crítico acerca de música e espiritualidade. Deus abençoe vocês. Obrigado, turma. Sempre bom estar aqui. E se eu posso deixar uma mensagem, sempre estejam de acordo com o propósito que Deus tem para você, no lugar que Deus tem para você e com a postura que Deus quer de você nesse tempo. Foi um prazer ter vocês aqui nesse momento tão rico em aprender um pouco mais, né, sobre música, sobre o louvor ao Senhor, né, como ele impacta na nossa vida espiritualmente. Então, assim, a mensagem que eu deixo é: a palavra de Deus, ela alinha o nosso coração, as nossas emoções. Então, a partir do momento que você entende ela, quando você ouvir uma música que não vai impactar nessa sua área de espiritualidade, você estará indo para o caminho errado. Passa a selecionar aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve impacta a sua vida, tanto espiritual quanto particular. E é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando o nosso podcast e nos vemos no próximo episódio.